nem só de MotoGP vive a temporada de apresentações 2025. No fim de semana, foi a vez da Italtrans exibir as motos do Diogo Moreira e do Adrian Huertas para a temporada da Moto2. Em termos de layout, a gente não tem aí uma grande mudança. A moto segue sendo aquele degradê de um azul mais claro para um azul escuro, que chega até uma cor de preto ali, que particularmente eu gosto bastante. Acho que a moto da Italtrans é uma das mais bonitas do grid da classe intermediária. Mas a mudança mesmo tá no elenco. O Diogo Moreira segue com a equipe para uma segunda temporada, o que já estava previsto no contrato original dele, né, quando ele assinou para subir para a classe do meio, ele já tinha assinado um acordo de 2 anos, mas o outro lado da garagem é que tem a novidade. No ano passado, o Diogo teve como companheiro de equipe o Denis Fodde, só que o italiano não foi nada bem. O Fodde já era um cara com mais experiência de Moto2, né? Não era que ele fosse, nossa, que experiente, mas em comparação com o Diogo, ele era mais experiente. Então estava todo mundo esperando que ele fosse o homem forte da equipe. E acabou que isso não aconteceu. O Diogo fechou o ano na frente dele, o Fodde sofreu bastante ao longo da temporada, não conseguiu encaixar de maneira nenhuma. E aí ele acabou perdendo a posição e vai correr na Moto3 em 2025. E aí eles trouxeram o Adrian Huertas. O Huertas é um cara que estava no Mundial do Superbike, né, na base do Mundial do Superbike. Em 2021 ele foi o campeão do Mundial do Supersport 300, no ano passado ele levou o título do Mundial do Supersport e agora ele ganha essa oportunidade de retornar ao paddock do Mundial de Moto Velocidade. Ele já tinha estado por lá muitos anos atrás, quando ele disputou a Hooks Cup, mas faltou grana para seguir por ali, e aí ele foi pelo outro caminho, que acaba sendo um pouco mais economicamente viável. Mas ele conseguiu mostrar ali que a instabilidade que ele tinha mostrado antes era uma coisa do passado, e aí conseguiu essa nova oportunidade. É uma mudança importante, né? Às vezes os pilotos demoram um pouco para se adaptar a essa mudança de um campeonato para o outro, mas acho que uma coisa que pode ajudar é o fato de que hoje a motovelocidade, né, as categorias menores do Mundial de Motovelocidade, usam os pneus Pirelli, que é a mesma fabricante que está presente no Mundial do Superbike. Então, é pelo menos um aspecto que ele não vai precisar se adaptar tanto assim. É claro que tem o comportamento diferente, por conta da moto diferente, mas pelo menos já é uma borracha que ele mais ou menos está acostumado. Então tem um fator aí que pode ser que ajude um pouquinho. Mas vai ser uma transição. Então, nesse ano, quem vai ter o papel de o piloto líder da equipe é efetivamente o Diogo. E ele fez isso, ele vem para esse 2025 tendo deixado uma imagem muito boa na temporada 2024. O Diogo fez um ano que foi de menos para mais e ele fechou o ano muito em alta. A última corrida dele, que foi o Grande Prêmio Solidário de Barcelona, terminou com um pódio, o terceiro lugar na corrida, e ele conseguiu essa posição batendo o campeão Ayogura na última curva da última volta, emulando uma manobra que tinha sido feita pela primeira vez pelo Valentino Rossi em cima do Jorge Lorenzo em 2009, que é uma das manobras, aliás, mais clássicas da história do Mundial de Motovelocidade. Eu conversei também com o Roberto Brivio, que é o chefe da Italtrans, para uma matéria no Grande Prêmio, e ele me contou que ele estava na Catalunha em 2009, então ele viu a manobra original, né, do Valentino, e aí naquele dia com o Diogo ele teve essas emoções, né, de rever aquele momento sendo feito, e acho que o fato dele ter conseguido essa manobra naquele lugar, da maneira que foi, remetendo ao que o Valentino tinha feito também, acabou que gerou um impacto maior. Então, transformou aquilo num assunto para um monte de gente. Muita gente ficou impressionado com a atuação dele e o fato de tê-la remetido ao que aconteceu em 2009 deixou as coisas um tanto quanto maiores. Com aquele pódio, o Diogo garantiu o título de novato do ano, foi o melhor estreante. Mas acho que mais do que isso, né? A imagem que ele deixou de uma corrida sólida, de uma corrida muito bem feita, porque ele pressionou o Ayogura durante todas as voltas. Ele não conseguiu aquele pódio por acaso, ele não conseguiu aquele pódio porque o Ogura errou. Ele conseguiu aquele pódio porque ele pressionou o Ogura durante toda a corrida, ele soube cuidar do equipamento dele para atacar no momento certo, fez o ataque na hora certa, garantiu a ultrapassagem, garantiu o pódio e fechou o ano numa excelente marca, né? Num lugar muito importante para a sequência, para o que vem agora. Ah, significa que então o Diogo é o favorito ao campeonato? Não, eu acho que a gente tem outros pilotos que
tem mais experiência de Moto2, a gente tem outras equipes que estão aí mais acostumadas a brigar pelo título. A Italtrans já foi campeã antes, tem uma equipe muito forte, porque tem o Roberto Brivio e tem o Livio Suppo. O Roberto Brivio foi coordenador da Suzuki na MotoGP, o Livio Suppo, nada mais, nada menos, ele foi campeão da MotoGP com a Ducati, ele foi campeão da MotoGP com a Honda e ele também chefiou a Suzuki. Ele foi campeão na Ducati com o Casey Stoner, ele foi campeão na Honda com o Marc Marques. Acho que ele entende uma coisinha ou outra sobre corridas de moto, sobre ganhar campeonato, então certamente é alguém que tem essa capacidade de ajudar a colocar a equipe no trilho certo. Como eu falei, eu conversei com o Suppo e com o Brivio no ano passado, e a avaliação dos dois sobre a temporada do Diogo foi muito positiva. Os dois deram nota 8 para o piloto brasileiro e consideraram que o Diogo fez exatamente o que era esperado, né? E de menos para mais. Eles destacaram que o Diogo é um cara que está atento, que está disponível para aprender, né? Que ouve o que a equipe fala para ele, absorve. E aí vai tentar botar, né, transferir aquilo para a pista. O Brivio me explicou que uma das coisas que marcou o ponto de virada do Diogo, que fez ele crescer bastante na segunda parte da temporada, porque a maioria dos pontos dele foram somados nas últimas corridas do ano, foi o fato de que a Kalex passou a compartilhar entre os pilotos dela os dados das motos. É o que a Ducati faz, por exemplo, entre os pilotos dela na MotoGP. Então, quando todo mundo tem acesso a todos os dados, o Diogo conseguiu aprender com os pilotos ponteiros. Ele conseguiu entender o que os pilotos ponteiros estavam fazendo e aplicar isso na pilotagem dele. Então, foi assim que ele conseguiu evoluir. Então, ele mostrou um crescimento bastante sólido e aí vem para esse ano motivado e tendo a confiança de todo mundo de que pode fazer mais. O clima na apresentação da Italtrans, né, que foi lá na sede da equipe em Bergamo, na Itália, era de muita animação e de confiança de que depois de um 2024 de transição, porque 2024 foi o ano da chegada do Roberto Brivio e do Livio Suppo, e foi um ano onde eles conseguiram mostrar esse crescimento, 2025 é um ano para tentar ir mais longe. Como eu falei, o Diogo foi o melhor da equipe no ano passado, ele fechou o campeonato em 13º com 80 pontos, 194 atrás do Ayogura. Mas, lembrando, é uma equipe que já foi campeã, é uma equipe que venceu esse campeonato com o Enea Bastianini. Então é uma equipe que passou por uma reestruturação, se reestruturou com pessoas muito capacitadas, muito competentes e que tem um piloto, pelo menos no Diogo, a gente ainda vai ter que ver o que o Adrian vai poder fazer, mas que tem no Diogo um piloto que mostrou essa capacidade de evolução, que mostrou competência, que mostrou aprendizado, que mostrou uma evolução muito grande ao longo do ano. Então as expectativas para ele são muito positivas. A gente teve um pouquinho de teste no final do ano passado, não foi muita coisa, então não dá muito pra gente falar como é que foi, como é que não foi. Mas o Suppo indicou que a Kalex conseguiu fazer uma melhora na moto para poder se adaptar melhor aos pneus Pirelli, que no ano passado era uma novidade, né? Foi o primeiro ano da troca de Dunlop para Pirelli. E que a Triumph também conseguiu melhorar algumas características importantes ali do motor. Então a gente vai ter algumas novidades para essa temporada para a gente ver como que essas motos vão desempenhar, como é que isso vai funcionar. Mas ainda é muito cedo para a gente poder falar qualquer coisa sobre a ordem de forças. A Moto2 esse ano vem com muitos pilotos novatos, tem muita gente chegando ali, os pilotos que foram protagonistas na Moto3 no ano passado, por exemplo, o Davi Alonso, o Colin Vaier, estão todos subindo. Então vai ser um campeonato diferente, um campeonato para a gente entender um pouquinho, né, como é que vai ser essa cara dele, e a gente ainda vai ter que esperar um pouco a pré-temporada. Também, como eu falei no caso da MotoGP, pré-temporada não é um diagnóstico decisivo. Ela dá uma ideia, dá as primeiras impressões, dá ali uma base do que a gente vai ver, mas não dá efetivamente nada de muito certo. Então os indicativos mesmo vão vir ao longo da primeira parte ali do campeonato, das primeiras 3, 4 corridas, acho que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor de como está a Moto2 para 2025. No caso do Diogo, eu acho que a gente tem muitos motivos para se animar, para ter confiança de que ele vai poder chegar mais longe. Ele fez isso na Moto3, né? Ele conseguiu fazer um bom primeiro ano, melhorar no segundo, e acho que dá para fazer a mesma coisa na Moto2. Se conseguir brigar pelo título, vai ser excelente. Acho que é o sonho de todo mundo, é vê-lo brigando pelo campeonato. Mas ainda que não dê, não significa que, meu Deus, agora acabou. Não. Ele ainda é um menino novo, tem bastante tempo ainda pela frente e tem se dedicado bastante, né? Ele veio pro Brasil
para o anúncio da vinda da MotoGP para Goiânia, e ele fez basicamente um bate-volta, porque ele não podia perder tempo de treino, mas também queria estar aqui para não perder esse momento que era importante, né? Não só para o Brasil, mas também é importante para a carreira dele, né? Os pilotos daqui precisavam estar aqui em um dia como aquele. Então ele veio para cá por um bate-volta, mas ele teve muito ativo durante esse período, né? A gente viu pelas redes sociais muitos treinos, muitas corridas também. Ele chegou a vencer a disputa que ele participou no rancho do Valentino Rossi, naquela corrida tradicional que ele faz, dos 100 km dos campeões. Ele também venceu uma outra corrida de supermoto. Então ficou bastante ativo nessa pré-temporada para manter a forma, para se preparar bem para o campeonato, para se manter ativo. Eu não sei se vocês conheceram o Diogo quando ele era menorzinho, quando ele corria aqui no Brasil ainda, quando as pessoas chamavam ele de Dioguinho, era um Diogo bem diferente, né? E você vê a transformação dele, o quanto ele mudou, obviamente cresceu, mas o corpo mudou para se adaptar à categoria, né? Ele mencionou no ano passado, a ESPN fez uma entrevista com ele para a última corrida, e aí ele destacou o quanto que teve que mudar o corpo, o preparo físico dele para lidar com essas motos, porque são motos mais pesadas do que a Moto 3, são motos mais físicas do que a Moto 3, e às vezes tem muitos pilotos que acabam, por mais que eles se preparem, quando eles efetivamente chegam lá é que eles entendem o tamanho dessa mudança, e aí às vezes sentem que precisam correr atrás um pouco mais fisicamente. Então acho que agora, tendo essa experiência do outro ano, já dá para começar o ano efetivamente mais pronto para aquilo que ele sabe que ele vai encarar, né? No ano passado tinha um quê mais de novidade, tinha uma coisa mais assim, acho que tô pronto. Agora acho que ele tem mais uma consciência de assim, não, peraí, esse corpo é o que eu preciso para estar aquilo. Eu preciso ter força aqui, eu preciso ter força ali, preciso estar assim, preciso estar assado. Então acho que já é um fator importante, né? Essa segunda temporada. Muita gente ao longo do ano passado perguntou inúmeras vezes por que ele não seguiu com o MSI. A gente já falou isso também muitas vezes na transmissão. Quando o Diogo assinou o contrato dele para subir para a classe intermediária, não existia MSI na equipe intermediária, então foi isso que aconteceu. A equipe só passou a existir lá depois que ele já tinha um contrato assinado, então não tinha mais como voltar atrás. Mas também, como a gente já falou várias vezes, ele não está numa equipe ruim. Uma equipe que tem Livio Suppo e que tem Roberto Brivio não é uma equipe ruim. É uma equipe que tem gente que passou pela MotoGP, é uma equipe que tem gente muito capacitada. Então, assim, a equipe não é um problema. A equipe sabe fazer a parte dela. A equipe tem gente o suficiente ali, gente capacitada o suficiente para ajudá-lo nesse processo de evolução. E ele mostrou no ano passado que ele também é capacitado bastante para evoluir e para encarar essa categoria, para encarar os pilotos ponteiros e para buscar o pódio e, quem sabe, buscar uma vitória. Eu tenho certeza que é isso que vocês estão aí cruzando os dedos para acompanhar, para acontecer nesse ano. Eu também vou estar lá na cabine da ESPN torcendo para a gente poder contar essa história junto com vocês, para a gente ver isso acontecer. Eu acho que todo mundo se animou bastante quando ele fez, quando ele conseguiu a vitória dele na Moto 3. Tá todo mundo ansioso para ver acontecer na Moto 2 também. E acho que ele tem total capacidade disso. Agora, conta aí vocês. O que vocês acharam do layout da moto e que resultado que vocês estão esperando do Diogo? Alguém faz alguma aposta para 2025? Me conta, e a gente se vê depois. Valeu!